Eu fiquei 8 meses em transição capilar, eu não consegui alisar o cabelo. Eu vim sentindo uma queda no meu cabelo, não vai dar certo no meu cabelo? Honestamente, eu não faço a menor ideia. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao Cantinho das Alisadas. Um dos motivos pelo qual esse canal mais cresceu foi porque eu já mostrei diversas vezes para vocês as aplicações de progressivas que eu fiz e como eu consegui fazer um liso 100% no meu cabelo. Mas agora, depois de mais de um ano, eu resolvi trocar de química e eu vou contar para vocês tudinho o que aconteceu, o porquê eu vou trocar de química e qual química eu vou usar. E se você está a fim de conhecer cada vez mais o mundo das alisadas e ter todos os mistérios revelados para um crespo alisado, se inscreve aqui no canal, porque assim você vai garantir que recebe todas as informações e não perde nenhuma novidade, tá bom? E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, o @cantinho das alisadas, e eu mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá. E assim você também ajuda a youtuber calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Bom, para vocês entenderem um pouquinho mais do que vai acontecer por aqui, eu vou passar um breve resumo da minha história capilar, mas se você quiser saber mais detalhes do que aconteceu no meu cabelo, eu vou deixar o vídeo aqui que tem detalhes do porquê eu desisti da transição capilar e lá eu conto tudinho do que aconteceu comigo. Enquanto isso, deixa um like aqui no vídeo pra mim. Vamos lá! Eu sempre tive o cabelo alisado, mas eu nunca soube cuidar do meu cabelo alisado. Para mim, sinônimo de cuidado com o cabelo era alisar o cabelo. E assim eu fui seguindo toda a minha vida. Lá no início de 2020, quando começou aquele caos mundial, a raiz do meu cabelo foi crescendo muito e depois de alguns meses eu comecei a usar o Botox da Umid Hair. Na época eu não conhecia nada sobre métodos de alisamento no cabelo, mas eu senti uma redução de volume no cabelo e senti o cabelo com muito brilho. Então eu me sentia satisfeita com o resultado. Eu fui seguindo usando esse Botox até fevereiro de 2021, que foi quando eu decidi entrar em transição capilar. Eu fiquei 8 meses em transição capilar até começar a usar a Select One da ProHaul. E eu comecei a usar essa progressiva depois de muita pesquisa na internet. Essa progressiva eu usei por quase 1 ano e meio e a primeira vez que eu apliquei essa progressiva eu não consegui alisar o cabelo. Mas depois eu fui aprimorando a técnica até atingir um liso 100% na minha raiz. A questão toda é que eu vim sentindo uma queda no meu cabelo nos últimos meses, que também estava relacionado com um período de estresse muito grande que eu estava passando. Agora, nesse momento, eu sinto que o meu cabelo não tá caindo mais. Porém, eu tô sentindo a vontade de voltar a usar a química que eu usava antes, que eu nunca tive problemas e nada relacionado ao couro cabeludo. E agora eu vou responder algumas perguntas que eu tenho certeza que vão surgir ao longo do vídeo, então eu vou me adiantar e responder logo. Eu espero que eu não tenha resumido demais a minha história, mas qualquer dúvida você me pergunta aqui nos comentários. E a primeira pergunta é, por que você não vai usar outra progressiva? Bem, eu poderia trocar de tipo de progressiva, poderia trocar de marca de progressiva, porém, eu estudei bastante, pesquisei formulações de várias progressivas, principalmente as ácidas, e eu percebi estudando os ingredientes e vendo relatos de muitas pessoas que se eu continuasse usando a progressiva ácida, que provavelmente eu continuaria tendo os mesmos problemas no couro cabeludo. Até com as progressivas famosinhas do momento. Existia a possibilidade de voltar a usar progressiva com formol também, porém, eu moro em um apartamento pequeno, moro sozinha e eu vi que não valia a pena usar progressiva com formol, já que causa tanto ardor, tanto incômodo e eu tenho certeza que não seria seguro para mim, além de ser extremamente incômodo. Bem, e por que o Botox? Bem, eu escolhi uma química que eu já usei antes, gostava muito do resultado, deixava um brilho maravilhoso no meu cabelo e eu não sentia queda. Naquela época eu não sabia fazer a técnica de alisamento no cabelo, mas hoje eu sei, então eu quero testar essa técnica usando Botox. Todo mundo comenta que o Botox sai o resultado no cabelo depois de um tempo. Porém, eu ando acompanhando algumas meninas aqui no YouTube que conseguem fazer um alisamento definitivo usando Botox. Vai dar certo no meu cabelo? Honestamente, eu não faço a menor ideia. Porém, eu vou fazer no meu cabelo e a gente vai acompanhando juntas aqui esse processo. Eu cheguei a cogitar também fazer um método de alisamento por aquecimento no meu cabelo. Cheguei a fazer o teste de mecha e consegui reduzir muito o volume do meu cabelo.
Porém, algumas partes alisaram e outras eu não consegui fazer o alisamento. Na parte aqui da frente eu consegui ter um alisamento em algumas partes, mas aqui atrás eu não consegui fazer. Além disso, eu achei um método muito difícil para fazer sozinha, portanto eu optei por não escolher esse método. Mas se eu morasse perto de alguém que fizesse esse método para mim, com certeza seria um método que eu escolheria. O Botox que eu vou usar depois de muita pesquisa vai ser o da Forever Liss de Argan. Esse Botox aqui. Eu gostei muito da proposta dele e dos resultados que eu vi nos cabelos. Outra coisa que eu gostei muito dele é que ele é acessível e eu não precisei comprar na internet. Aqui na minha cidade eu encontrei esse Botox em várias lojinhas. Detalhe, eu moro no interior da Bahia, a amargosa cidade de Jardim. Eu particularmente confesso que esse negócio de comprar online me dá um pouco de desânimo. Você já usou esse Botox? Se sim, me conta aqui nos comentários sua experiência com ele. Agora eu vou mostrar pra vocês meu cabelo seco natural e todos os testes de mecha que eu fiz nesse período, que eu fiz vários. Eu vou mostrar pra vocês como tá a raiz natural do meu cabelo. O comprimento do meu cabelo. Quem me acompanha sabe que ele tá liso até aqui, mais ou menos 100%, que foi esse período que eu aprendi a técnica de alisar 100%. Daqui para baixo tá com químicas antigas ainda e essa parte até hoje eu não consegui alisar. Aqui é progressiva ácida em cima do cabelo virgem, então eu consigo alisamento legal. Aqui tem química antiga ainda, progressiva ácida em cima de química antiga. O teste de mecha que eu fiz com Botox da Umid Hair foi aqui na minha franja. Olha isso, gente, sério. Essa franja tá com Botox. Ó isso aqui, ó essa raiz. Aqui dá pra ver bem, ó pra aqui. Vocês conseguem ver? Eu acho que esse tem uma semana e meia mais ou menos que eu fiz esse retoque com Botox e nossa, tá maravilhoso mesmo. Eu só senti que afinou um pouco meus fios, esse Botox com o método que eu fiz de alisamento. E que esse daqui foi o da Umid Hair e eu escolhi não fazer com ele por causa disso, que eu senti que afinou um pouquinho os fios. No entanto, tá com um brilho maravilhoso, tá muito bom ao toque, assim. Eu fiquei muito em dúvida quando eu fui escolher qual Botox eu ia usar. O que fez eu descartar ele foi somente por conta disso, que eu senti que afinou um pouquinho meus fios. Mas assim, eu tô apaixonada pelo resultado da Umid Hair. Eu fiz só aqui na frente. Tanto é que tem gente que acha que minha raiz não tá alta justamente por causa disso, que eu fiz o retoque aqui na frente, tá liso, então como é o que geralmente o pessoal vê, acha que o cabelo tá todo liso, mas na verdade minha raiz tá bem grande. Mas eu gostei muito do resultado aqui, gostei de verdade. Meu cabelo tá sujo, gente, tem uns 3 dias que eu não lavo, deixei secar naturalmente, sem fonte de calor, então aqui é meu cabelo real pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o resultado do alisamento por aquecimento. Na verdade eu fiz no cabelo todo, só que algumas partes pegaram mais que outras. Ele deu uma reduzida considerável de volume, mas tem umas 2 semanas e meia, eu acho, que eu fiz esse. Aqui na frente. Aqui vocês conseguem perceber melhor, mas não tá liso 100%. E aqui atrás eu não consegui fazer. Porém, é um método que funciona assim. O povo, porque não funciona, funciona, queima o cabelo. Não queima o cabelo, pelo contrário, eu senti meu cabelo com um resultado maravilhoso depois que eu fiz. Eu acho que dá um efeito tipo cauterização, então sabendo fazer, funciona. Porém, eu não soube fazer, por isso que eu escolhi não fazer, mas é muito bom. E o Botox da Forever Liss que eu fiz, gente, eu fiz por último. E recentemente fiz aqui atrás. E o teste de mecha da Forever Liss eu vou deixar uns takes aqui passando que eu gravei pra vocês enquanto eu tava fazendo, tá bom? Minha intenção atualmente é passar o Botox no cabelo todo, tanto raiz quanto comprimento. Porém, eu tô com medo de perder meu volume. Eu tô assim, cada dia mais apaixonada pelo volume do meu cabelo. Eu adoro olhar no espelho e ver que meu cabelo tá cheio,
eu tenho muito medo de perder o volume do meu cabelo. Só que, ao mesmo tempo, eu queria um efeito liso, eu queria tirar essas ondas aqui, sabe? Então eu tô perdida ainda, não sei bem o que eu vou fazer. Então vocês vão acompanhar o que eu vou fazer no próximo vídeo. Bem, eu espero muito que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, que vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre o porquê eu resolvi mudar de química. E eu aceito dica de todo mundo, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês e eu realmente espero que vocês possam me ajudar nesse processo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, fica com Deus e até a próxima!